as coisas de um estranho não me interessam. É melhor vender tudo antes que perca o valor. A voz do outro lado da linha era a da minha nora, Camila, fria como uma lâmina de gelo. No momento em que ela chamou a preciosa coleção de livros do meu falecido marido, Roberto, de As Coisas de um Estranho, algo dentro de mim se partiu com um estalo seco. Uma estranha. Era isso, então. Para Camila, eu era apenas uma estranha. Mesmo depois de ter dado a eles 300 mil reais para a casa nova, de enviar 4 mil reais todos os meses, de ter prometido até mesmo uma herança em vida. Mas o que você não sabe, Camila, é o quão meticulosamente uma ex-professora primária como eu mantém seus registros. E o poder que esses registros têm. No dia em que você me chamou de estranha, minha silenciosa vingança começou. Meu nome é Elisa Carvalho e tenho 73 anos. Faz 6 meses que perdi meu marido, Roberto, com quem fui casada por 48 anos, vítima de um infarto fulminante. Roberto, como um bom ex-bancário, era uma pessoa metódica e após a aposentadoria, encontrou alegria na jardinagem e na leitura. Sua biblioteca particular era seu santuário, abrigando mais de 2.000 volumes que iam de clássicos da literatura brasileira a livros de história e filosofia. Ele tinha um orgulho especial por suas primeiras edições de Machado de Assis e pela coleção completa de Jorge Amado, que eram seus tesouros. Muitas noites eu o observava perdido entre as páginas, os óculos na ponta do nariz, parecendo um verdadeiro acadêmico. Eu também, como ex-professora primária por 35 anos, dediquei minha vida às crianças. Após me aposentar, continuei como voluntária, contando histórias na biblioteca municipal. A hora do conto da tia Elisa era famosa entre os pequenos. A biblioteca ficava lotada aos sábados com crianças ansiosas, seus olhos brilhando de expectativa. Juntos, Roberto e eu acumulamos uma poupança de quase R$1 milhão, além de um seguro de vida de 400 mil. Não éramos ricos, mas tínhamos o suficiente para uma velhice tranquila e confortável. Roberto sempre dizia: Elisa, o dinheiro não serve só para ser guardado. Ele só tem valor quando é usado para o bem da família, para o bem da sociedade. Nosso filho, Ricardo, tem 45 anos e é um homem sério que trabalha num escritório. Desde pequeno, era um menino carinhoso que sempre me procurava depois das apresentações da escola para saber minha opinião. Mãe, como eu fui na minha apresentação? A imagem do pequeno Ricardo, com os olhos cheios de expectativa, parece que foi ontem. Mesmo depois de se formar na faculdade, ele nos visitava pelo menos 2 vezes por mês, trazendo sua esposa, Camila, e nossos netos, Lucas, de 12 anos, e Sofia, de 9. Camila, com 42 anos, era, no início do casamento, a nora dos sonhos. Sempre elogiava minha comida, dizendo que meu frango com quiabo era o prato favorito de Ricardo. Dona Elisa, a senhora precisa me ensinar a receita. O seu tempero é único. Lembro-me com carinho das vezes em que cozinhamos juntas na minha cozinha, o cheiro de alho e cebola refogando no ar. Ela, com seu avental florido, era uma moça adorável, e eu sentia um imenso orgulho da mulher que meu filho havia escolhido. Mas, nos últimos anos, uma distância sutil começou a se formar entre nós. As conversas se tornaram superficiais, e aquele calor de antes parecia ter se dissipado como fumaça. Nossos netos eram a luz da minha vida. Lucas, um menino estudioso, sonhava em ser médico e se preparava para a prova de um colégio técnico de prestígio. Sofia, um anjo de menina, era talentosa com o desenho e vivia me presenteando com retratos que capturavam minhas rugas com um carinho infantil. Eles me chamavam de vovó com tanto amor que preenchiam qualquer vazio. O funeral de Roberto foi simples, mas comovente. Muitos vizinhos e especialmente ex-colegas de trabalho do banco vieram prestar suas últimas homenagens, compartilhando histórias que celebravam sua integridade e gentileza. O seu Roberto me ensinou tudo o que sei sobre o trabalho. Era um homem de uma honestidade exemplar, disse um jovem bancário. Ouvir aquilo encheu meu coração de orgulho e de uma gratidão imensa pelos 48 anos que passamos juntos. Enquanto organizávamos as coisas após o funeral, Ricardo se aproximou, com o rosto carregado de preocupação. Mãe, a senhora vai se sentir muito sozinha aqui. A casa ficou tão silenciosa sem o pai. E era verdade.
O virar de páginas dos livros de Roberto, o som do jornal sendo folheado pela manhã. Todos os pequenos ruídos da vida cotidiana haviam desaparecido, deixando um silêncio sepulcral. Eu vou ficar bem, meu filho. Mas às vezes a solidão talvez aperte um pouco, respondi com sinceridade. Foi então que Camila, com um tom de voz doce e persuasivo, fez a proposta. Dona Elisa, por que a senhora não vem morar com a gente? Ficar sozinha é perigoso, e nós ficaríamos muito mais tranquilos. Ricardo emendou, entusiasmado. Na verdade, mãe, estamos pensando em construir uma casa nova. O nosso apartamento ficou pequeno, as crianças estão crescendo. Poderíamos fazer um quarto para a senhora, um lugar só seu. Meu coração balançou. A solidão era, de fato, maior do que eu imaginava. Acordar sem ter para quem dar bom dia, cozinhar apenas para uma pessoa, assistir à televisão sem ninguém para comentar. A preocupação do meu filho era um bálsamo. Mas e o dinheiro? Construir uma casa é um gasto enorme, ponderei. Ricardo pareceu envergonhado. É que... Bem, a gente não tem o dinheiro todo para a entrada. Eu sei que é pedir muito, mãe, mas sozinhos a gente não consegue. Camila acrescentou rapidamente com um sorriso, e o quarto da senhora seria no térreo, com total acessibilidade. Pensando no futuro, é muito mais seguro do que morar sozinha. Olhei para a foto de Roberto na estante. Se era para usar o dinheiro do seguro de vida, que fosse para o bem da família. Ele certamente concordaria. De quanto vocês precisam? Perguntei. Com 300 mil a gente consegue construir a casa dos nossos sonhos. Um lugar confortável para todos, incluindo o quarto da senhora, disse Ricardo. Respirei fundo e tomei minha decisão. Vou usar o dinheiro do seguro do Roberto. Se for para ver a família toda feliz, ele também ficaria contente. Os rostos do meu filho e da minha nora se iluminaram. Mas a alegria mais pura veio dos meus netos. Eba! A vovó vai morar com a gente, gritou Lucas pulando. Sofia, com os olhos brilhando, disse, vovó, a gente vai poder cozinhar juntas. Aquela felicidade genuína era tudo para mim. Fui convidada a participar das reuniões com a construtora para discutir a planta da casa. O meu quarto, no projeto inicial, era perfeito. Uma suíte espaçosa de 16 metros quadrados, anexa à sala de estar, com uma porta de vidro que dava para o jardim e recebia o sol da manhã. Um quarto com piso de madeira é melhor para a senhora, não é, mamãe? Mais aconchegante, sugeriu Camila. Sim, querida, perfeito. Roberto também adorava o calor da madeira, respondi, encantada. As reuniões eram prazerosas, e até o arquiteto elogiou o projeto, uma planta ideal para 3 gerações convivendo em harmonia. Sendo a professora metódica que sempre fui, preparei um contrato de mútuo para a doação dos 300 mil reais. É só por precaução, uma formalidade. O Roberto sempre dizia que qualquer empréstimo, mesmo em família, deve ser documentado, expliquei. Ricardo riu. A senhora não muda, hein, mãe? Essa organização toda é a cara do pai. No contrato ficou claramente estipulado que o valor de 300 mil reais era um empréstimo sem juros para a construção da residência, com a condição de que a obrigação de pagamento seria suspensa enquanto eu morasse com eles. Além disso, conversei sobre uma futura herança em vida. Para evitar problemas, vamos organizar as coisas. O restante do meu patrimônio, pretendo doar a vocês em parcelas, para ajudar na educação do Lucas e da Sofia. Ricardo e Camila ficaram comovidos. Mãe, muito obrigado. A senhora não pensa só na gente, mas no futuro dos nossos filhos também, disse Ricardo. Camila, com lágrimas nos olhos, agradeceu profusamente. Mal podia eu imaginar que aquelas lágrimas e palavras de gratidão eram uma farsa. Nos 6 meses seguintes, enquanto a casa era construída, meu coração se enchia de esperança. A solidão pela perda de Roberto seria preenchida pelos laços familiares, pela risada dos meus netos. Eu visitava a obra uma vez por mês, vendo a casa tomar forma, desde a fundação até o telhado. Os vizinhos comentavam, que casa linda está ficando, Dona Elisa. Morar com a família é uma bênção, e eu me sentia a mulher mais feliz do mundo.
Porém, olhando para trás, percebo que à medida que a construção avançava, a atitude de Camila mudava sutilmente. No início pensei que fosse impressão minha, mas agora vejo que eram os primeiros sinais. 2 meses após o início da obra, durante uma visita, Camila disse de repente: "Mamãe, acho que o seu quarto não precisa ser tão grande, né? 16 metros é muito espaço. Acho que 12 metros quadrados é mais que suficiente. Assim a gente pode aumentar um pouco o quarto das crianças. O futuro delas é mais importante." Ricardo concordou prontamente: "A Camila tem razão, mãe. Para uma pessoa só, 12 metros já é bem grande." No mês seguinte, a redução continuou. "Sabe, talvez um quarto de 9 metros seja melhor. A senhora já tem uma idade, um espaço muito grande só dá mais trabalho para limpar." E assim, meu quarto foi encolhendo. Minhas opiniões eram cada vez menos ouvidas. A janela que antes dava para o jardim ensolarado, foi movida para a parede norte, que não recebia sol e dava para o muro do vizinho. Eu me convencia de que eram mudanças pelo bem de todos, pela harmonia da casa. O mais importante era o conforto da família, eu repetia para mim mesma. Apenas meus netos mantinham a chama da minha esperança acesa. "Vovó, estou ansioso pelo seu quarto novo", dizia Lucas. "A gente vai fazer bolo de chocolate juntas, vovó?", perguntava Sofia. Eram as palavras deles que me davam força para esperar pelo dia da mudança. Olhando para a maquete da casa, eu conversava com a foto de Roberto. "Veja, meu amor, que casa linda. Vou sentir como se você estivesse lá conosco." Finalmente, meio ano depois, a casa ficou pronta. Uma construção moderna e imponente, com todos os equipamentos de última geração. Os vizinhos não poupavam elogios. Com o coração aos pulos, comprei os bolos favoritos dos meus netos, um de brigadeiro para o Lucas e um de morango com chantilly para a Sofia, e fui fazer minha primeira visita. Camila me recebeu na porta, mas sua expressão era dura, o sorriso caloroso de antes inexistente. Seus olhos eram frios, como se olhassem para uma vendedora ambulante. "Ah, é a senhora", disse ela com um tom de voz baixo e cortante. "A casa nova ficou maravilhosa, querida." "Vim ver como ficou tudo, especialmente o meu quarto", eu disse, animada. Camila fez uma careta de desconforto, uma expressão de quem está sendo profundamente incomodada. "Hoje está um pouco corrido. Talvez outra hora com mais calma. Mas eu ajudei com 300 mil reais, queria tanto ver o resultado da nossa casa", insisti. Foi então que ela pronunciou as palavras que se tornariam a ferida mais profunda da minha vida. "Olha, me desculpe, mas a senhora e eu não temos nenhum laço de sangue, não é? Somos estranhas." Eu não conseguia acreditar. "Estranhas? Camila, eu sou a mãe do Ricardo, mas não tem parentesco comigo. E sinceramente eu não consigo me imaginar morando com uma estranha. O estresse acabaria me deixando doente." Meu mundo desabou. 300 mil reais, a promessa de morar juntos, tudo jogado fora com um tratamento de estranha. Ricardo apareceu vindo do corredor, mas apenas observava o rosto da esposa, sem dizer uma palavra em minha defesa. Pior, seu silêncio era uma concordância. "E o meu dinheiro? A promessa de morarmos juntos?" "O meu quarto", gaguejei em pânico. Camila respondeu com uma simplicidade cruel: "Agradecemos muito a ajuda. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque a senhora nos deu dinheiro que temos que mudar nosso estilo de vida. Nós temos a nossa vida." "Ricardo, o que está acontecendo?" "E o meu quarto?", implorei, virando-me para meu filho. Ele, desviando o olhar, disse com uma voz firme porém baixa: "Mãe, tente entender o lado da Camila. Os planos mudaram. Achamos que é melhor para todo mundo que a senhora continue na sua casa." "Planos mudaram? Vocês mudaram os planos sozinhos, sem me consultar?" Eu estava completamente atordoada, parada do lado de fora da porta. Eu ouvia as risadas dos meus netos vindo de dentro, mas não me deixavam vê-los. "Posso ao menos dar um abraço neles? Hoje não dá. Eles estão com amigos aqui. Estão muito ocupados." Era uma mentira óbvia. Não havia vozes de outras crianças.
Por favor, senhora, entenda a nossa situação. Não pode chegar aqui de repente e atrapalhar nossa rotina. A sua presença nos incomoda, disse Camila, com a mesma frieza com que se dispensa um pedinte. Incomoda. Essa palavra ecoou na minha cabeça. Naquele momento, uma vizinha, a dona Sônia, passou voltando das compras e nos viu ali. Que casa linda, hein, Ricardo? Que felicidade ver a família toda reunida. As palavras inocentes dela foram como facas no meu peito. A vergonha e a tristeza me fizeram querer sumir. Não tive outra opção a não ser entregar os bolos ali mesmo, na soleira da porta, e ir embora. Obrigada pelos bolos. Vou entregar às crianças, disse Camila, pegando as caixas de forma mecânica e fechando a porta na minha cara. O som da tranca foi o som do meu coração se partindo. Em casa chorei diante da foto de Roberto. Oh, meu amor, o que eu faço? Fui enganada? Para que serviram os 300 mil? A promessa era uma mentira? Naquela noite não consegui dormir. A palavra estranha martelava na minha mente. Na semana seguinte, Ricardo me ligou. Mãe, preciso falar com a senhora. Meu coração deu um salto. Seria sobre a mudança? Talvez Camila tivesse se arrependido. É outra coisa, na verdade. As despesas com a educação das crianças estão mais altas do que pensávamos. Entre o cursinho do Lucas e as aulas de inglês da Sofia, será que a senhora poderia nos ajudar com uns 4.000 reais por mês? Eu fiquei sem palavras. Tratada como uma estranha barrada na porta, e agora me pediam dinheiro sem o menor pudor. Somos uma família, mãe. Em momentos de aperto, um ajuda o outro. É para o futuro dos seus netos. A senhora se importa com o futuro deles, não é? A ironia era esmagadora. Só eram família quando precisavam do meu dinheiro. Mas eu nem posso entrar na casa de vocês, murmurei. Isso é outra história. Com a sua ajuda, o Lucas vai entrar num bom colégio e a Sofia vai poder desenvolver seus talentos. É tudo por eles, respondeu Ricardo com frieza. E eu, pensando nos meus netos, cedi. Comecei a enviar 4.000 reais todo mês, cortando minhas próprias despesas. Da minha aposentadoria de 7.000 reais, mais da metade ia para eles. A partir daí começou o verdadeiro inferno. Sempre que eu pedia para ver os netos, a resposta era a mesma: hoje não dá, estamos ocupados. Tentei ir à festa junina da escola do Lucas. É um evento só para a família. A presença de estranhos deixa as crianças nervosas, disse Camila. No aniversário da Sofia, levei um presente, mas fui recebida na porta. Entreguei o pacote sem sequer ver o rosto da minha neta. Nem um telefonema de agradecimento eu recebi. Olha, agradecemos o presente, mas não precisa vir com tanta frequência. Atrapalha a rotina das crianças, Camila me advertiu. Quando eu ligava querendo ouvir a voz deles, a desculpa era sempre que estavam estudando ou com amigos. O Lucas é pré-vestibulando, não podemos atrapalhar a concentração dele, chegaram a dizer. Atrapalhar. Eu me tornei um obstáculo na vida dos meus netos. Um dia, no supermercado, encontrei a família. As crianças me viram e começaram a acenar, mas Camila os puxou pelo braço, apressando o passo. Vamos rápido. Não se metam com a sua avó, é complicado. Ver aquela cena partiu meu coração em 1000 pedaços. Meu único consolo eram as conversas com minha amiga e ex-colega, Sônia. Tenha paciência, Elisa. Uma hora a sua nora vai cair em si, ela dizia. Mas no fundo, eu já sentia que era uma causa perdida. Um dia, Lucas me ligou escondido. Vovó, eu quero te ver. Por que a mamãe diz que a senhora está sempre ocupada? É verdade? Oh, meu amor, a vovó nunca está ocupada para vocês. Eu quero vê-los mais do que tudo. Então eu posso ir te visitar escondido? Um raio de esperança brilhou. Meus netos me amavam. Isso era tudo o que importava. Claro, meu anjo. Venha quando quiser, mas a ligação foi descoberta, e Camila me proibiu terminantemente de ter contato com eles. Não quero que a senhora coloque ideias na cabeça das crianças.
Eles ficam confusos, ela disse. Ricardo reforçou, mãe, por favor, não crie expectativas neles. A Camila está muito incomodada. Eu estava completamente isolada. A ajuda de R$ 4.000 continuava, mas meu tratamento era pior que o de uma estranha. Pelo menos um estranho recebe um tratamento educado. Nem mesmo no Natal fui convidada a entrar. Trocamos votos de Feliz Natal na porta, entreguei os presentes e fui embora. Sonhava em cear com eles, mas esse sonho estava morto. E as exigências não paravam. Primeiro, um pedido de R$ 30.000 para ajudar na compra de um carro novo, mais seguro para as crianças. Eu paguei. Depois, R$ 10.000 para instalar ar-condicionado nos quartos, para melhorar o ambiente de estudo. Eu paguei. Ao todo, já havia dado a eles quase R$ 450.000. O golpe final veio um ano após a conclusão da casa. Camila me ligou, com sua voz gélida de sempre. Estou pensando em vender os livros do seu falecido marido. Aquela biblioteca ocupa muito espaço e deve valer um bom dinheiro. Chamei um avaliador, e parece que conseguimos uns R$ 15.000 por tudo. Fiquei paralisada. A coleção que Roberto levou a vida inteira para montar. Os livros que ele tanto amava, com suas anotações nas margens. Mas esses livros são as memórias mais preciosas do meu marido. As coisas de um estranho não me interessam. É melhor vender tudo antes que perca o valor. É um desperdício. As coisas de um estranho. Essa frase quebrou o que restava do meu coração. A coleção de Roberto, minhas memórias, nossos 48 anos de casamento. Tudo descartado como lixo de um desconhecido. Naquela noite chorei no escritório de Roberto, abraçada aos seus livros. Lembrei de sua voz. Elisa, quando você se aposentar, vamos passar nossos dias lendo juntos. Então, ao folhear um de seus diários, encontrei uma anotação. O dinheiro que guardei é para a felicidade da Elisa. Ela não deve depender dos filhos, mas ser independente. Elisa, lembre-se, registre tudo por escrito. Roberto, de alguma forma, previa que eu precisaria me proteger. Oh, Roberto, sussurrei, nossa bondade foi pisoteada. Mas acabou. Eu vou proteger o seu legado e a minha dignidade. Às 5 da manhã, com o rosto lavado pelas lágrimas, mas com uma nova resolução nos olhos, minha decisão estava tomada. Na manhã seguinte, com a calma de uma professora preparando um plano de aula, comecei a organizar minha contraofensiva. Era hora de usar a minha meticulosidade a meu favor. Reuni todos os documentos, o contrato de mútuo dos R$ 300.000, os comprovantes de transferência bancária dos 4.000 mensais, dos 30.000 para o carro, dos 10.000 para o ar-condicionado. Eu tinha tudo. Também guardei as plantas originais da casa, que mostravam o meu quarto espaçoso, e as gravações das reuniões com a construtora. Um professor veterano sabe a importância de documentar tudo. Liguei para o doutor Monteiro, um advogado que era grande amigo de Roberto. Doutor Monteiro, sou Elisa, viúva do Roberto. Preciso de sua ajuda com urgência. Expliquei toda a situação. Ele ouviu em silêncio e ao final sua voz era pura indignação. Dona Elisa, isso é um caso claro de estelionato emocional e quebra de contrato. Eles a induziram a doar o dinheiro com uma promessa falsa. E tratá-la como estranha é de uma crueldade inaceitável. Vamos agir. É possível reaver os R$ 450.000? Perguntei. Com o contrato e os comprovantes é absolutamente possível. Vamos entrar com uma ação de cobrança e também podemos pedir uma indenização por danos morais. O Roberto estaria furioso no céu. As palavras firmes do doutor Monteiro me deram a coragem que eu precisava. Estou pronta, doutor. Pronta para ficar verdadeiramente sozinha, se necessário, mas com minha dignidade intacta. Nos dias seguintes, agi em silêncio. Continuei a enviar os R$ 4.000, sabendo que seria a última vez. Abri uma nova conta bancária e transferi o restante do meu patrimônio para lá, protegendo. Refiz meu testamento, deixando para Ricardo apenas a parte mínima exigida por lei e destinando o restante a uma instituição de caridade infantil.
Contei tudo a um grupo de amigas professoras que se ofereceram para ser minhas testemunhas. Elisa, que história terrível! Estamos com você. Um homem que engana a própria mãe não merece respeito, disse Sônia, revoltada. Junto com o doutor Monteiro preparamos uma notificação extrajudicial impecável que exigia a devolução imediata dos R$300 mil do empréstimo para a casa, o reembolso dos 24 meses de auxílio, totalizando R$96 mil, a devolução dos R$30 mil do carro e dos R$10 mil do ar-condicionado. O total era de R$436 mil. A notificação também declarava a suspensão de toda e qualquer ajuda financeira futura e o cancelamento de qualquer promessa de herança em vida. A frase final era cirúrgica: considerando que fui designada como estranha, passarei a tratar a relação de forma estritamente legal, como se faria com estranhos. Enquanto os preparativos corriam, a vida seguia. Camila me ligou para pressionar a venda dos livros. A livraria quer uma resposta até sábado. Respondi que ainda estava pensando, enquanto por dentro contava os dias. Ela ainda teve a audácia de fazer um novo pedido. Mamãe, o Lucas quer fazer um curso de verão intensivo que custa R$10 mil. A senhora poderia nos ajudar? Anotei tudo. A segunda-feira do juízo final chegou. A notificação foi enviada do escritório do doutor Monteiro. Pela manhã, olhei para a foto de Roberto. Hoje, meu amor, nós recuperamos nossa honra. O carteiro entregou a notificação às 10 da manhã. Às 2 da tarde, meu telefone tocou. Era Ricardo, desesperado. Mãe, que brincadeira é essa? Devolver R$436 mil? Com a voz mais calma que consegui projetar, respondi: eu não tenho obrigação de dar explicações a estranhos. O que a senhora está dizendo? Eu sou seu filho. Mas para sua esposa sou uma estranha. Se sou estranha para ela, sou estranha para sua família. Eu podia ouvir os gritos de Camila ao fundo. Isso é loucura. De onde vamos tirar esse dinheiro? A voz de Ricardo estava trêmula. Mãe, por favor, vamos conversar. Deve haver algum mal-entendido. Mal-entendido? A promessa de morar juntos, ser chamada de estranha e barrada na porta da casa que ajudei a construir? Onde está o mal-entendido nisso? A Camila não fez por mal, ele tentou. Não fez por mal? Por mais de um ano fui tratada com desprezo enquanto meu dinheiro era aceito de bom grado. Isso não se resolve com uma desculpa. Fale com o meu advogado. Naquela noite eles vieram à minha casa, esmurrando a porta. Mãe, vamos conversar, gritava Ricardo. Conversem com o meu advogado, respondi de dentro com a porta trancada. A culpa é sua, sua velha teimosa, berrou Camila. A vizinhança inteira testemunhou o escândalo. Nos dias seguintes, o mundo deles começou a ruir. A notícia se espalhou como fogo. No bairro todos me olhavam com compaixão. Quando Camila saía, sentia os olhares de desprezo. Lucas e Sofia me ligaram, chorando. Vovó, o que está acontecendo? O papai e a mamãe só brigam. Abracei-os com minhas palavras. Meus amores, vocês não têm culpa de nada. A vovó ama vocês mais do que tudo. São problemas de adultos. Sofia disse com a vozinha embargada: eu sabia que a mamãe estava mentindo quando dizia que a senhora estava ocupada. Eu queria tanto te ver. Meu coração se apertou, mas eu sabia que estava fazendo a coisa certa. A situação financeira deles entrou em colapso. O salário de Ricardo não cobria as prestações da casa e as despesas. Tiveram que tirar as crianças do cursinho e das aulas particulares. Pai, e a minha prova? Como vou estudar? Lucas perguntou, confuso. Mãe, por que eu não posso mais ter aulas de piano? Chorava Sofia. A reputação de Ricardo no trabalho também foi abalada. Um homem que não respeita a própria mãe não é confiável, diziam os colegas. Enquanto isso, minha vida florescia. Sem o fardo financeiro, comecei a usar meu dinheiro para realizar sonhos antigos. Fiz a viagem que havia prometido a Roberto, para conhecer as cidades históricas de Minas Gerais.
Com sua foto na bolsa, senti que ele estava comigo em cada igreja barroca, em cada rua de pedra. Voltei para o meu trabalho voluntário na biblioteca, e a alegria das crianças era a melhor terapia. 6 meses depois, eles não tiveram outra escolha a não ser colocar a casa à venda. A casa dos sonhos, construída sobre mentiras, foi perdida. Vieram me implorar, ajoelharam-se na minha porta pedindo perdão e ajuda. É tarde demais. A confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói. Vocês escolheram viver como estranhos, então arquem com as consequências, eu disse, fechando a porta. 1 ano depois, eles moravam em um pequeno apartamento alugado, lutando para pagar as contas. Meus netos, no entanto, encontraram o caminho de volta para mim. Vinham me visitar nos fins de semana. Comíamos bolo, líamos histórias. O laço que o dinheiro e a ganância tentaram cortar, o amor verdadeiro reatou. Entendi que família não é o sangue, mas o afeto, o respeito. Aos 75 anos, usando minha experiência, comecei a dar palestras em centros comunitários para idosos sobre direitos legais e financeiros. Nossa dignidade não tem idade. Não devemos nos curvar ao desrespeito, mesmo que venha de nossos próprios filhos, eu dizia, e via nos olhos de muitos a mesma dor que senti, mas também uma nova centelha de força. No fim, recebi uma ligação do Dr. Monteiro. O dinheiro da venda da casa havia sido usado para quitar a dívida. Os R$ 436 mil voltaram para mim. Olhando o pôr do sol da minha janela, sorri. Minha verdadeira vida estava apenas começando. Aos 73 anos, eu havia renascido. Olhei para a foto de Roberto e disse, conseguimos, meu amor. Recuperei tudo. Agora vou viver por nós dois com a cabeça erguida, e a imagem do